Movimento de translação. O corpo executa movimentos de translação se o seu centro de massa se desloca à medida que o tempo passa. Por exemplo, o movimento que a Terra faz ao redor. O que causa o movimento de translação são forças externas atuando sobre o corpo rígido. Neste movimento, vale a lei de Newton e a conservação da quantidade de movimento de rotação. É o movimento circular de um objeto ao redor de um centro ou ponto de rotação, exercido sempre ao redor de uma linha imaginária denominada eixo de rotação. Observa-se sempre que um torque é a ele aplicado. Como exemplo, temos o movimento que a Terra faz ao redor de si mesma. Torque é definido a partir da componente perpendicular ao eixo de rotação da força aplicada sobre um objeto que é efetivamente utilizada para fazê-lo girar em torno de um eixo ou ponto central, conhecido como ponto pivô ou ponto de rotação. Exemplo, um satélite girando ao redor da Terra. Considere movimento de translação. Quando a mesma força é aplicada a objetos com massas diferentes, observam-se acelerações diferentes. Movimento de rotação. Quando o mesmo torque é aplicado em objetos idênticos com distribuição diferente de massa, observam-se acelerações angulares diferentes. Torque é uma grandeza vetorial. O sinal do torque depende do sentido da rotação. Se positivo, indica que o movimento se dá no sentido anti-horário. Se negativo, o movimento se dá no sentido horário. Explicando. Por exemplo, em espetáculos de patinação artística no gelo, frequentemente se vê uma patinadora girar em torno de si mesma com os braços abertos na horizontal. Ao encolher os braços sobre o peito, nota-se que a sua velocidade angular aumenta consideravelmente. A distribuição de massa do corpo no espaço afeta a rotação. Não é a massa que afeta a velocidade angular da patinadora, mas a distribuição da massa do seu corpo. Essa distribuição pode ser expressa através de uma quantidade denominada momento de inércia. Como exemplo, temos a patinadora mais L2 é igual a L1, já que não houve um torque adicional para alterar o movimento da bailarina. L é a quantidade que se conserva. Como exemplo, temos a dobradiça. Aplicando uma mesma força em pontos diferentes com relação às dobradiças, eixos de rotação, você poderá verificar que quanto mais longe do eixo de rotação, mais facilmente você conseguirá abrir ou fechar a porta. Isso também acontece com o exemplo de caixas e baús. Define-se como o torque de uma força F em relação a um ponto P, denominado polo, o produto entre a intensidade dessa força pela distância d do ponto P, considerando sua distância em relação à sua linha de ação. Notamos aqui que a variação do momento angular pode ocorrer como resultado da variação da posição ou da variação da quantidade de movimento. Assim, a medida da intensidade do torque é torque é igual mais ou menos a força vezes a distância. Uma relaçãozinha na tabela, translação, massa em m, velocidade linear, um vetor v, quantidade de movimento linear, vetor p, força, vetor f, aceleração linear, representada pela vogal A, e energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Na rotação, o momento de inércia é o I, velocidade angular, quantidade de movimento angular é L vetor, torque é o C, aceleração angular
alfa, vetor, energia na rotação, energia cinética, momento de inércia vezes velocidade angular ao quadrado sobre 2. Exercício. Exercício da UERJ 2012. Uma balança romana consiste em uma haste horizontal sustentada por um gancho em um ponto de articulação fixo. A partir desse ponto, um pequeno corpo P pode ser deslocado na direção de uma das extremidades, a fim de equilibrar um corpo colocado em um prato pendurado na extremidade oposta. Observe a ilustração. Quando P equilibra um corpo de massa igual a 5 kg, a distância D de P até o ponto de articulação é igual a 15 cm. Para equilibrar um outro corpo de massa igual a 8 kg, a distância em centímetros de P até o ponto de articulação deve ser igual a. Vamos resolver. O equilíbrio de rotação da balança é resultante da ação do momento de duas forças. Assim, a condição de equilíbrio quando P equilibra um corpo de massa M de 5 kg a uma distância V do ponto de articulação pode ser expressa da seguinte forma. Aplicando a fórmula massa M vezes V é igual a M vezes L. 15 M é igual a 5L, L é igual a 3MP. Sendo MP a massa de P e L, a distância fixa entre o ponto onde está pendurado um prato com um corpo a ser pesado e um ponto de articulação para equilibrar outro corpo de massa M igual a 8 kg, a condição de equilíbrio pode ser expressa como MP vezes V é igual a M vezes L vezes V vezes MP igual a 8L, sendo D a nova distância entre P e o ponto de articulação. Portanto, D vezes MP igual a 8 vezes 3MP. Distância igual a 24 centímetros. No decorrer da história, o homem tem empregado tecidos para facilitar suas atividades cotidianas, como por exemplo, de alavancas para o transporte, o que implicou a construção de guindastes e outros tipos de máquinas. Considere o esquema abaixo, no qual uma pessoa exerce uma força de 50 N perpendicular à barra. Na outra extremidade da barra, um bloco de 10 kg de tanto de massa encontra-se a 1 metro do ponto de apoio da barra. Desprezando o peso da barra e com base na situação descrita, assinale a alternativa correta. Essa questão ela foi modificada da UFU de Minas Gerais. Momento da força F. Aqui a gente não tem alternativa, mas vamos lá. Momento da força F. Momento é igual a força vezes distância. Então, 50, que é a força aplicada, 50 N, vezes 3, que é a distância, é igual a 150 N. O momento da força M é igual a P vezes V, que é igual a 100 N vezes 1, que é igual a 100 N por metro. MF é maior que MP. A pessoa consegue levantar a caixa. Winnie, Universidade de Engenharia do Rio de Janeiro. A figura apresenta um perfil metálico AB com dimensões AC igual a 0,20 e CB igual a 0,18 metros, apoiada em C por meio de um pino sem atrito. Admitindo-se desprezível o peso do perfil AB, o valor da força vertical F em newtons para que o sistema fique em equilíbrio na situação da figura F. São dados seno de 15 e cosseno de 15. Resolução. Usando o momento em relação ao ponto C, no sentido horário, temos. O somatório das forças é igual a zero, já que o sistema está em equilíbrio. Força vezes a distância do ponto B até o C, vezes o seno de 15, mais 175, que é a força aplicada em B, vezes a distância de B até C,
vezes o cosseno de 15, menos, já que está, digamos, está em outro sentido, 216, que é a força aplicada em A, vezes a distância de A até C, vezes o cosseno de 15. Tudo isso tem que ser igual a zero. Resolvendo, encontramos que a força é igual a 242,5 newtons. E assim acaba o projeto.